Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta hoje que é até uma pergunta recorrente, então para responder essa pergunta eu vou gravar um vídeo e aí eu respondo a dúvida de todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Nós temos ouvido nos últimos anos aí, ficou popular, né, a expressão sobre expansão do imaginário, aumentar a nossa linha de conhecimento, ilha do conhecimento, expansão de horizonte, enfim. Essa expressão, ela quer dizer que você precisa aumentar o seu conhecimento com relação ao mundo, né? Para que você, conhecendo mais, você tenha mais possibilidades de ação também. Muitas pessoas que querem expandir o seu imaginário não sabem por onde começar. E aí me perguntam, né? Então eu tenho aqui algumas indicações. Claro, outras pessoas que estudam literatura vão ter outras indicações, eu tenho a minha. Então, o meu método primeiro é, no nosso caso, estude literatura brasileira. Então, leia literatura brasileira, basicamente literatura ficcional. Então, a ficção é praticamente um consenso entre todo mundo que estuda literatura e quer expandir o imaginário. Então, aqui eu não olhei previamente, mas vamos lá, eu vou fazer aqui um exercício com vocês ao vivo, tá bom? Eu vou virar a câmera e aí a gente vai olhando os livros. Aqui a gente tem os livros que eu utilizo aqui no cenário, né? Para o trabalho da escola. Então vamos lá, vamos olhar aqui dentre o que está na nossa frente, o que a gente pode utilizar para a expansão do imaginário de um leitor brasileiro. Aqui a gente tem algo excelente. Isso daqui é Cláudio Manuel da Costa, é poesia. A poesia do Cláudio Manuel da Costa é uma poesia sensacional, de altíssimo nível, e o Cláudio Manuel da Costa é um personagem interessante, que eu vou falar muito sobre ele aí nos próximos meses, porque eu vou fazer um material em Confidência Mineira, e vou mostrar para vocês, porque o Cláudio Manuel da Costa, ele é um inconfidente também. Nós temos também aqui mais material que pode nos ajudar. Aqui tem isso aqui é super clássico no Brasil, né? Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que é esse conjunto de livros, né? Aqui nós temos em 3 edições, tem outras versões em mais edições, mas é uma história interessantíssima sobre o Brasil, partindo de uma ótica, né? De um ponto de vista do sul do Brasil. Então é interessante, por isso só já é interessante, porque a literatura do Nordeste brasileiro, ela se expande para todo o Brasil, mas a literatura do sul, ela já tem mais dificuldade de ser absorvida, né? Por pessoas que não moram no sul. Um outro material que tem aqui, Marília de Dirceu, também é um classicaço do Tomás Antônio Gonzaga e que é também um inconfidente, que é amigo do Cláudio Manuel. Então todos juntos aqui trabalharam lá com o Tiradentes. É material de poesia. Esse livro aqui é um dos melhores livros de poesia brasileira já escritos. Então, na minha opinião, assim, eu colocaria ele fácil aí num top 3. Fácil. É um marco da nossa literatura. Você faz uma expansão de imaginário absurda além desse tipo de material. Outro livro sensacional, né? Guimarães Rosa, que é um dos maiores contadores de história do Brasil, né? Se não o maior de todos. João Guimarães Rosa, Sagarana. Sagarana é um livro que, como o nome sugere, né, vai contar a saga do Brasil. Então aqui você tem diversas histórias, todas elas contadas no melhor estilo, aí, na melhor prosa, né, que é a prosa do Guimarães Rosa. Temos também, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tem alguns livros mais antigos, deixa eu ver se eu acho algum. Aqui, a Luiz de Azevedo. Então, a Luiz de Azevedo, O Mulato, esse livro é daquele tipo de livro que professora de literatura indica pra gente quando a gente está na escola, né? E a gente odeia ler contrariado, outros não leem, pegam um resumo, né? Hoje tem resumo na internet, né? Vai lá na internet e pega um resumão. Então, o que mais que tem aqui? Tem um aqui, vamos lá, vou mostrar só mais um, deixa eu achar mais um pra gente fechar aqui o nosso pacote. Então, por último, vamos pegar, deixa eu ver aqui, esse material aqui é muito bom. O Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, do Matias Aires, é um livro temático. Ele inteirinho vai falar apenas sobre a vaidade. Então tem várias citações interessantíssimas aqui nesse livro que vão te ajudar demais a expandir o teu imaginário. Se você não quer ir pela linha da literatura brasileira
e você quer fazer uma expansão de imaginário assim, vamos dizer, de nível global, né? Pegar assim um nível completo. Existe uma estratégia, que é uma estratégia que eu indico demais, que é você faz o seguinte: pegue apenas um grande clássico. Então você vai pegar um livro que é indiscutivelmente um clássico de valor universal. Você pega esse livro e lê integral. Depois que você terminar de ler, leia outra vez. E aí você vai passar a estudar esse livro. Então você tem que pegar um título que seja um título que englobe toda a arte literária nele mesmo. Por exemplo, a gente pode fazer isso facilmente com o Milton. O Milton, que é aqui, esse livro, né? Paraíso Perdido. Paraíso Perdido do Milton é um livro que tem um peso, peso de Inferno de Dante, né? Então nós temos também aqui a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então a Divina Comédia, se você quiser fazer uma expansão do imaginário só com a Divina Comédia, você faz, né? Você pode pegar também, por exemplo aqui, né? Você pega um Rei Lear. Então você pega o Rei Lear do Shakespeare. Você faz expansão do imaginário só com esse livro. Você não precisa de outro, sabe? Você fala assim, cara, eu vou pegar um grande clássico, vou ler ele em português, depois eu vou ler ele no original, né? Aqui no caso, eu vou ler ele em inglês. Depois eu vou ler algumas críticas literárias sobre o Rei Lear. Então eu vou fazer um estudo, Fernando, eu vou ficar 6 meses em cima do Thomas Mann. Vou pegar aqui a Montanha Mágica, eu vou ficar 6 meses em cima do Thomas Mann, só fazendo expansão do imaginário, só com esse livro. Você consegue. Você consegue e eu indico demais que você faça isso. Então, se você quer ir pela via literatura nacional, né, aqui brasileira, faz um percurso desse, como eu estou falando para vocês. Se você quer ler apenas um título, pega assim, Casa Grande Senzala, por exemplo, e leia só Casa Grande Senzala, você vai fazer uma leitura, não é uma leitura, você vai ler, reler, estudar em cima daquilo ali, vai ficar amassando aquele barro ali, até aquilo ali ser absorvido por você, de forma que você aprenda não apenas, né, que você não apenas entenda aquele título, mas que você entenda o autor, entenda o espírito do autor, entenda o estilo dele, para que você tenha aquela obra 100% absorvida. Um grande clássico, se ele for 100% absorvido, você faz uma expansão do imaginário na tua vida, que você muda a tua vida, você jamais será o mesmo. Então fica aqui as minhas dicas para quem está perguntando aí sobre expansão do imaginário.